Bom, muito lá. Olha, a minha alegria, eu falo para vocês, há 20 anos estudo a Torá, e eu, para lhe falar a verdade, eu não consegui passar do terceiro capítulo ainda em 20 anos. Né? Cada vez que eu vou estudar uma vez por ano, o por ano é a palavra Bereshit, eu descubro algo que eu não podia nem ter ideia. E hoje, sempre a gente fala, mas você repete. Sim, faz parte repetir, o ensinamento vem, como Yeshua ensinava, pela repetição. Mas sempre há revelações novas. E hoje vai ser uma revelação que em 20 anos eu nunca falei. Eu vou falar sobre a criação usando, não Bereshit, mas usando o Salmo 104. Olha aí, novidade para nós, né? Muito bem, mas vamos lá fazer alguma introdução. Então hoje nós estamos aqui, mais um ciclo, lembrando você, não é? Que já falamos sobre a evolução. Olha, vale a pena, uma das palavras com muitas visitações, criação e evolução, não é? Aqui você entra no site www.tvcion.com, coloque lá criação e evolução, você vai assistir. Vale a pena assistir, não é? E até hoje eu recebo e-mails. Ontem mesmo recebi um e-mail de um professor, doutor, não é? Eu gosto de receber e-mail de professores, doutores com pós-doutorado, falando sobre esse assunto e me dando muita razão do que eu prego aí, tenho pregado esses últimos 20 anos, não é? E eu não quero aqui homenagear o macaco, tá bom? Eu não vou homenagear. Hoje eu vou homenagear o Deus de Israel. Se você veio aqui esperando que eu vou fazer honra ao macaco, que você veio do macaco, eu não vou dar essa honra ao macaco, não. Tá certo? Eu vou dar honra ao Criador. E outra coisa, essa religião, ela tem uma trindade. A trindade chama matéria, tempo e o acaso. Matéria, tempo e o acaso forma essa coisa que está aqui, né? Eu estava assistindo hoje, o meu sobrinho mandou um e-mail para mim de um pernambucano, e lá ele falava, né, que há uma diferença grandíssima da nona sinfonia de Beethoven com o macaco. Então não tem como você atribuir essa honra ao macaco, não é? Que não tem jeito, ele continua macaco. O macaco ainda não descobriu, com milhões de anos, que plantando banana dá. Ainda não chegou. Então não tem a menor conexão, por mais que essa religião não, uma filosofia barata, incrédula, cheio de ateus. Olha, depois vocês vão ver o Salmo 104. Vocês vão ver daqui a pouquinho que não tem menor cabimento essa evolução. E hoje nós vamos falar uma coisa que eu nunca falei, não é? Que é inédito. Vamos falar sobre o Salmo, o Sefer Tehillim 104, a criação que é chamado de Barehi Nafshi. Né? Ele começa o Salmo 104 assim, Barehi Nafshi, quer dizer, bendize a minha alma, não é? Ao Criador. É como se, hoje nós vamos ver que Moisés, lá em Bereshit, em Gênesis, ele começa a criação e o rei Davi termina. Você vai ver que o Salmo 104, ele vai concluir coisas que Moisés não teve assim, não foi detalhista. Lembrando você que a palavra de Deus não fica preocupada em marcar data quando nasceu o mundo. E não é esse o propósito de Bereshit, nem é esse o propósito de 104. O propósito de Bereshit é falar, Deus criou os céus e a terra. E pronto, acabou. Não é? E aí nós vamos entender. Bom, eu quero dizer aqui um recado aos meus irmãos cristãos. Não é? Se os crentes de Yeshua estudassem e compreendessem mais sobre a criação, esses teriam um relacionamento mais maduro e profícuo com o eterno Criador, não é? Devido à ausência desse conhecimento, muitas vezes vê-se um relacionamento nas igrejas infantil, né? Toma lá, dá cá, eu peço, né? Então fico pedindo a Deus, eu peço, faço negócio com Ele, e agora vem igrejas aí celebrando Yom Kippur, tem Yom Kippur de R$1.000, de 500, 200, 150, de 20. Ô irmãos, dá vontade de, olha, não posso falar uma coisa aqui que eu vou chocar muita gente, mas dá vontade de pedir uma destruição dessas igrejas, sinceramente. Porque tira toda uma capacidade de relacionamento. Sabe por que essa igreja está um caos? Porque vê Deus como um Deus qualquer da Grécia lá, que você faz lá uma encomenda para ele, um pedido para ele, você faz uma carranca com a cara dele.
põe uma carranca lá para guardar a sua casa. Irmãos, eles fazem Deus um boneco, um Deus de pedra, um Deus de sabão, um Deus de madeira, um Deus de gesso, um Deus de ferro. Quando você consegue pegar Deus e formar um objeto e falar que aquilo é Deus, você já perdeu toda a conexão com o Criador, não é? Perdeu toda a conexão. Então, culpados são os pastores, que o povo é bom, o povo quer saber, o povo quer saber, o povo quer conhecer, o povo quer relacionar com esse Deus Criador dos céus e da terra. Vocês não conseguem, a igreja não consegue entender o amor infinito de Deus, por isso que ele não se sente amado. Ele não consegue entender a bondade infinita de Deus, não consegue entender o trono de Deus, não consegue, então, não consegue adorá-lo na dimensão que Deus precisava ser adorado, né, o relacionamento. Sabe o que é isso? Religião. Eu sou muito contra a religião, em geral, seja qual for, porque a religião engessa, a cabeça fica obtusa, ele só vê a pedra, só vê ali o fato acontecendo, mas ele não tem um momento de reflexão, de fechar os olhos e adorar o Criador dos céus e da terra. Não é? Ele não consegue penetrar na mente divina, ele não consegue prosperar, ele não consegue aprender, ele não consegue adorar. São adoradores coisa nenhuma. Isso aí são verdadeiras idolatrias, não é? Fazem aí fazem bezerros de ouro. Hoje a igreja evangélica é a maior fazedora de bezerro de ouro, um deles chama prosperidade. Tá bom? Ok. Não vou falar não, porque eu não estou nervoso, eu estou aqui para ensinar. Então vamos continuar. Mas vocês concordam comigo, se a gente conhece a infinita grandeza do Eterno, nele, por ele seremos levados a descortinar os segredos e propósitos da vida do universo? Da sua própria vida. Você tem que começar com a própria vida. Não é verdade? Bom, então, só relembrando vocês, aliás, vamos pegar uma frase de Einstein aqui, né? Einstein dizia o seguinte: ele teve o privilégio de penetrar rapidamente na mente divina e extrair dela as leis do universo, quando ele criou a teoria da relatividade. Foram cumprimentá-lo: Einstein, parabéns, você foi o criador. Eu falei: eu, criador? Não criei nada. Mas você não ganhou o prêmio Nobel? Sim, ganhei, mas eu não criei. O que você fez então? Ele falou assim: eu só tive um momento de felicidade de adentrar na mente divina e captar o que já existe, porque o criador é ele. Este é Albert Einstein. Por isso que você nota a diferença de um crente pedidor no altar, ficar trocando moedinha com Deus, para ganhar prosperidade, do que um homem que nem era religioso. Einstein nunca foi religioso, nunca usou talite, quipá, mas ele tinha uma espiritualidade, é isso que conta. Às vezes você está julgando a pessoa pelo talite, pelo quipá, pela maneira de ser. Não, é a alma. É aquele espírito de adorador, aquele espírito de amor, de interagir com a força, com um poder magnífico e tremendo que é o Criador. É isso que a gente devia pregar ou apregoar em nossas igrejas, não é verdade? Bom, vamos lá. Então, o Talmud fala que 7 coisas existiam antes da criação. O Mateus sempre fala muito sobre isso. Então, já existia o Messias, já existia a palavra falada, uma língua. Gente, por isso que esse hebraico é importante. Foi a língua que Deus usou para se expressar a criação, para se revelar o homem. Eu sempre pensei isso, mesmo quando eu era recém-convertido, não é? Nessas denominações aí que vocês conhecem, eu ficava pensando, tem algo errado. Essa língua portuguesa é pobre, o inglês é pobre, o grego é pobre, não é? Uma vez pregava no Nordeste, eu fui pregar num seminário, não sabia que o reitor era professor de grego. Eu falei, uma das línguas mais pobres que eu conheço, pouco que estudei, é o grego. O rapaz era reitor, me expulsou do colégio. Eu saí correndo, senão apanhava. Eu falei isso lá. Enquanto o hebraico, por exemplo, tem 4 palavras para a palavra lei, o grego só tem nomos, uma. Então, como é que você quer? Porque está tudo errado, tudo é lei, sou contra a lei, não estou debaixo da lei, a lei é maldita, e interpreta tudo errado. Enquanto o hebraico você usa 4 palavras para falar lei, há uma diferença, não é? A misericórdia de Deus já existia antes da criação, o trono de Deus já existia, a Torá já existia antes da criação, não é?
O propiciatório, ou seja, a obra vicária do Mashiach, do Messias Yeshua, já existia. E, finalmente, a árvore da vida. Olha o que o rabino Eleazar falava. Filho de Azaria dizia, se não existe a Torá, você quer ler comigo? Vê se você começa a abrir a sua cabeça um pouquinho nessa manhã. Olha, quando eu falo abrir, é para você entender um pouquinho acima da religião. O rabino Azaria, Eliezer, filho de Azaria, dizia, se não existe a Torá, não existe saber viver. Se a Torá é o ensino da palavra de Deus, ela é a base, não é a graça. A graça só te tirou do pecado. Mas a base de eu viver relacionado, de ser justo, é a Torá que me ensina. Você pode nascer de novo, lavado pelo sangue de Cristo, e não pagar ninguém, e ser infiel. Essas coisas. Então, o que faz você ter uma vida justa é conhecer a Torá, porque a Torá é a palavra que fala, vai para cá, não vai para lá. Tá certo? Então, ele fala assim, se não existe a Torá, você não sabe viver. Se você não conhece a Torá, você não sabe viver. Depois ele fala, se não existe o saber viver, não existe a Torá. Quer dizer, ele faz uma brincadeira. Depois ele fala, se não existe a sabedoria, não existe adoração. Olha para mim, se não existe sabedoria de saber que Deus é grande, criador de todas as coisas, como é que você vai adorá-lo se você não acredita nele? Se você veio do macaco, você vai adorar Deus como? Você vai adorar é macaco. Não é assim? Quando não é macaco, é cachorro, gato, outras coisas também que são adorados hoje. Né? Estão me entendendo? Eu não sou contra os animais, mas eu não posso adorar um animal. Agora, olha que interessante, se não existe sabedoria, não existe adoração. Por isso que um ateu, um cientista, não pode adorar aquele que ele não crê. Adoração é só aquele que tem sabedoria. Diga amém. Essa é nova para você. Quando você tem sabedoria, a sabedoria não se aprende na escola. Um analfabeto roceiro do capial da roça pode ser mais sábio que um doutor com 4, 5, 6 diplomas. Pode ou não pode? Porque a sabedoria vem de Deus. Se não existe adoração, não existe sabedoria. Aí ele fecha a equação. Se não existe saber, não existe inteligência. O que ele está falando aqui? Quem não crê na Torá é burro. É o que ele está falando aqui. Quem não consegue crer numa força divina criadora dos céus e da terra, é um irracional. Pode ser humano, mas está vivendo como um macaco. Hitler pensava assim, por isso que ele extermina e mata. Mataram 6 milhões de judeus porque está purificando a raça. Então pode matar à vontade, não tem juízo final. Não tem julgamento, não tem a quem prestar. Então por isso que os cientistas adoram ser ateu, porque não tem que prestar conta. Porque a partir da hora que um cientista começa a crer em Deus, ele vai falar, ele vai me cobrar, eu vou pagar. Não querem juízo. Isso é simples, como é que se explica? Se não existe a Torá, não existe farinha. Ninguém entendeu, né? Se não existe Torá, não existe farinha. O que ele quis dizer? Gente, o que é farinha? Farinha de trigo. O que é farinha? Que faz o pão. O que é o pão? De você pegar o trigo, plantar, moer, colher, assar, torrar, não é? E fazer o pão, houve o quê? O que você está fazendo? Uma máquina da criação. Para o pão chegar na sua mesa, você fez uma maquinação, você fez um processo. Então o que ele fala? Se não tem Torá, também não tem. Não tem a máquina da criação. O que ele está falando? Que quando eu faço pão, eu estou criando, eu estou fazendo um milagre de pegar uma semente, Deus dá a chuva e Deus dá a terra, o resto eu faço. Ele está dizendo isso, que você tem que continuar a obra da criação. Então, quando você transforma farinha em pão, e pão sustento, você está contribuindo. Por isso que Yeshua falou, não é? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Bom, vamos fazer um pouquinho agora de física quântica, tá? Então, a gente também tem que entender, Einstein falava o seguinte, que a ciência sem a ciência sem a religião é cega. E a religião sem a ciência é aleijada. Ou seja, o que ele falou? A ciência com a religião combinam. Os cientistas falam que não, mas elas se fecham, porque eu entendo. Então, vou entender um pouquinho da criação, o processo fractal. O processo fractal é um processo de ramificação. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Uma folha de samambaia.
Vocês estão vendo que o formato de uma folhinha da samambaia, vocês já perceberam que ela tem a forma da samambaia? Vão mais? Ó, a forma da samambaia faz assim, né? A folhinha também faz assim. E se você pegar a célula da samambaia, a célula faz assim também. E se você pegar os elementos dentro da célula, faz assim também. Isso que é o sistema fractal. Você vai dividindo infinitesimamente, vai assim se multiplicando. Gente, isso é fantástico, diga, é fantástico. Assim que a criação nasce, olha como é que a criação nasce, não é? Por isso que tem que ter a ciência com a fé. Olha aqui, isso aqui foi um rabino, Dr. Nosson Sliflikin, que é um rabino doutor, né? Então entende da Torá, entende um pouquinho de física. Aí, o que ele fez? Olha, a Torá explica a ciência. Olha só, não fui eu que falei, graças a Deus, é um doutor, cientista, não é? Agora, a ciência, ela vai se ramificar no universo científico, ela vai explicar as coisas. Mas a Torá veio a sabedoria, lembra? Sem Torá não há sabedoria, e sem sabedoria também não há adoração nem a Torá. Aí depois, a ciência ramifica em ramificações religiosas, ou seja, entendimentos religiosos têm que existir junto com a ciência. Você não pode olhar só a ciência, o universo científico. Você tem que olhar as ramificações, os conceitos religiosos que a Torá você vai desdobrando. Lembra da samambaia? A samambaia, a folhinha tem a forma da planta. E assim vai. Não é? Então você tem que olhar sempre a sua fé nesse prisma da criação. Outra coisa, a ciência te desdobra em leis. Não é assim? Vai se desdobrando em leis. Eu vou falar daqui a pouquinho. Outra coisa, a Torá explica o universo. O universo, você analisa e vê as evidências de um Criador. O universo te mostra a religião. E o universo te mostra o desdobramento do universo. Ou seja, eu vou detalhar. Lembra da samambaia? Você vai começar a entender partes de um todo. Pela fé e pela ciência. É fantástico, diga, é fantástico. Pela Torá, eu entendo a vida. Pela vida, eu vou ver as evidências da vida. Não é? Eu posso ver a vida, os aspectos religiosos. E a vida, eu vou desdobrar a vida. Lembra da samambaia? Você vai desdobrando aquilo infinitamente menor. Você vai entendendo os pormenores da cabeça divina. Então, ao mesmo tempo que eu falo que Deus criou os céus e a terra, eu vou lá na nanotecnologia. Na nanologia, eu vou ver o microscópico. Porque tudo lá funciona como macro. Tem uma palavra que eu dei alguns anos atrás, que vale a pena você buscar na internet, chama do micro ao macro. Lembra que eu tirei da internet uma foto que ele vai pegando de metro em metro, vai subindo, e até chegar nas galáxias. Depois ele volta rapidamente, ele entra na Terra, entra na planta, entra no citoplasma da célula, entra no DNA, entra no cromossomo, entra e vai. Você vai vendo isso aí. Isso é fantástico, gente. É fantástico analisar isso. Mas vamos passar para frente. Então, Bereshit barach Elohim et hashamayim, não é? Deus cria o universo. E a palavra que aparece aqui, céus, hashamayim, nós vamos agora, é uma repetição, mas numa lógica melhor do que eu dei há 2 anos atrás. Eu vou te dar algumas palavras de 3 versículos da Torá. Os rabinos dizem, se você conhece os 3 primeiros versículos da Torá, você sabe o segredo do universo. É mais ou menos aí que eu quero chegar com vocês. Não quero passar de 3 versículos, talvez te passar mais 2 ou 3, para dar um pouquinho mais de alegria para vocês. Bom, mas, então, veja bem, aqui a palavra shamayim não quer dizer céu de constelações, galáxias, não. Você vai ver que shamayim é formada da palavra esh, fogo, e maim, que é água. Fogo com água, calor com água. O que é calor com água? Se você põe uma água, uma chaleira, e joga fogo debaixo da chaleira, o que forma? Vapor. Aí nós vamos começar a criação entendendo o que é céu, não é? Então, a grande verdade é que Deus cria os céus e a terra, não é? E a terra, na verdade, eu sei que aqui há rabinos que pensam diferente, mas eu vejo que há muita lógica que eu vou falar. A terra, Deus sabia que ele ia criar a terra, ele cria o universo
e ele já coloca a terra, mas a terra era tohu vavohu. O que é isso que o Mateus leu lá? Era sem forma e vazia, uma tradução muito errada. Mas vamos falar que seja assim, depois eu vou explicar. A terra era tohu vavohu, ou seja, era inóspita a vida. Não existe terra vazia. Sempre quando eu era recém-convertido, eu pensava, a terra era sem forma e vazia, então não era nada. Não, havia terra. Eu vejo a terra, sabe como é que eu vejo a terra? Deus pôs a terra lá na posição dela, direitinho, com a inclinação dela, mas ela não tinha vida. Era como Marte. Mas ela tinha elementos, como hoje os astros, os planetas têm elementos. Eles têm rochas, minerais. Eles têm água? Tem sim. Não precisa ir tão longe. Pela Bíblia eu sei que Marte tem água. Eu não falei vida. Mas ele pode ter uma água clorada, uma água perclorato de sódio, que é uma água salgada. Isso existe. E a Terra tinha esse perclorato. Você vai ver como é que Deus faz a água doce. Ele tinha as águas de cima e ele produz as águas de baixo que produziram as águas de cima. E quando evaporou com o calor, a palavra shamayim, céu, essa água sobe aos céus e desce. Quando ela desce doce. Ela sobe salgada. Então a evaporação é um sistema de dessalinização. Né? Começa a Deus tratar a terra. Vamos lá. Então, shamayim, céus, mais fogo, mais maim, é o vapor. Ou seja, a expansão da água transformada em vapor é que o rabino chama de refet, chama de raquia. É traduzido como firmamento, mas calma, nós vamos chegar nessas palavras corretas. Muito bem. A Torá quer dizer ensino, instrução, do verbo yará, quer dizer lançar, acertar o alvo, o contrário de ratá, que é pecado, errar o alvo. Torá quer dizer fazer isso, lançar o alvo, lançar conhecimento para clarear a nossa mente, entender a nossa vida, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, qual é o meu chamado. Eu tenho que buscar isso de Deus. E aí, na primeira frase, nós vemos, não é, que Bereshit bara Elohim et hashamayim, não é? E eu vejo dois tipos de criação. A criação do verbo beriá, que está aqui, ó, Elohim, aqui, ó, Bereshit, barar, vem de beriá. Esse verbo é a criação do nada. Em latim chama ex nihilo, ou nihilo. Ex nihilo. O que é o ex nihilo? Quando cria do nada. É isso que você tem que entender. Deus criou do nada. Só Ele pode criar do nada. Já porque a palavra é beriá, barar. Agora, o homem não pode criar beriá. O homem só faz o assiá. O que é o assiá? É a criação via formação. Ou seja, não ex nihilo. Ou seja, o verbo assiá o homem faz. Ele cria, mas ele cria de coisas que já foram criadas. Gente, nós temos que entender isso, senão você fica meio perturbado. Fica aquele crente chatinho que vai para a escola, aprende como veio do macaco, levanta a mão e começa a falar. A professora fala, então me prove que Deus existe. Ele não sabe provar, porque ele não conhece. Ele vai falar só de fé. Mas não precisa falar de fé, você pode falar de ciência e provar Deus através da ciência. É isso que nós estamos tentando fazer com essas palavras. Muito bem, então vamos continuar. Então, deixa eu falar para vocês assim um pouquinho do segredo. Deus cria, mas as coisas depois evoluem. Por exemplo, você acha que Deus criou todos os rabos de macaco do mesmo tamanho? Ele criou macaco. Agora, à medida que os macacos vão ficando em árvore mais alta e tem que usar o rabo, os rabos foram crescendo ou diminuindo. Você acha que... Então, na verdade, há uma evolução sim, mas de algo assiá, de algo beriá, algo que Deus criou, acontece o assiá, que é uma evolução daquilo que já foi criado. Você vê isso na criação. Quando Deus começa a preparar a terra para que o homem vivesse nela, trazer a vida, ele vai trabalhar com elementos nocivos à vida. E nós vamos ver aqui agora. Eu estou falando só do primeiro versículo da Bíblia ainda. Então vamos lá. Por exemplo, Deus cria a terra. Da terra veio as plantas. Ele disse a terra sai, a terra produza relvas. Então o que ele criou? A terra. A planta já é uma consequência da terra. Né? Muito bem. E a função tempo, eu vou dispensar aqui, porque aqui é uma questão de física, né? O tempo seria a distância dividida pela velocidade que as coisas acontecem, você entendeu o tempo das coisas.
Mas, aguenta firme aí que eu vou te dar algumas revelações. A terra já estava pronta e precisava ser adaptada para a vida, entendeu? Viu a terra como Marte? Mercúrio, né, Plutão, Marte, Vênus, Terra, estava tudo na mesma condição. A terra era como Vênus, era como Marte, e Deus começa a trabalhar. Então, o que Deus faz? Ele tem que estabelecer temperatura, pressão, umidade, estações, para se tornar habitável. Né? Aí, o tohu vavohu, as Bíblias traduzem pobremente como sem forma e vazia, mas, na verdade, o Targum Onkelos, né, escrito há 1900 anos atrás, não é, traduziu tohu vavohu como tsádia veracânia. O que é o tsádia veracânia, que é o tohu vavohu? Em aramaico é inabitável e veracânia inóspita. Então, a terra era inabitável e inóspita, mas já existia a terra, mas sem condição de vida. E Deus começa a trabalhar para que a terra produzisse vida e depois a criação do homem. Isaías 45:18 traduz tohu como desolada, desabitada. Olha aí, aparece em outras passagens também a palavra tohu. Mas o que fazia a terra ser inóspita? Vamos ver os venenos da terra. Se a gente sabe os venenos contra a vida, Deus trabalhou com esses venenos, com esses agentes nocivos que não deixavam a vida, ele criar a vida aqui. Gente, eu não preciso ser cientista para entender, se Deus não fizer a mesma coisa em Marte ou o homem, não vai ter vida em Marte. Não precisa gastar dinheiro com a NASA de ficar mandando. Não tem. Porque Marte tem os mesmos elementos que a Terra tinha. E eu vou apresentar os elementos agora para você. Vamos lá? Primeiro elemento, rocher. Rocher, aparece em Gênesis 1, 2, quer dizer escuridão. Foi traduzido como escuridão. Mas, na verdade, essa escuridão era uma atmosfera tóxica, um vapor denso, não é? Que foi traduzido como trevas. Então, cuidado. Aí o crente mal avisado traduz como demônios. A terra era cheia de demônios. Não tem nada disso. Trevas aqui era uma substância. E vocês vão aprender o que é escuridão. Não é a ausência de luz. Essa escuridão, rocher, que a palavra fala, na verdade, Deus fala em Isaías 45, que Deus criou a escuridão, uma criação de uma antecedente à luz. E o que era ela? Olha Maimônides, vamos pegar os pensadores judaicos. Maimônides entendeu que a escuridão como um fogo invisível, ou vapores escuros de água, uma substância negra contendo radioatividade, e eu vou provar isso que estava certo, Maimônides, como aconteceu no Egito por 3 dias. Você lembra que quando as trevas chegaram no Egito, eles podiam acender a luz, mas a luz não clareava. Era uma atmosfera densa, era uma nuvem preta, era uma substância tóxica, entendeu? Isso que é trevas, isso que é escuridão, que a Bíblia chama. Então Deus começa a tratar com essa substância, né, chamada rocher. Aí aparece, então, outra palavra, que é veneno da terra, rocher, que é essa escuridão, essa radioatividade tóxica que aconteceu mesmo lá do Egito, é a mesma palavra, com a palavra terron. Eles traduziram como abismo, mas não tem nada a ver com abismo. A palavra terron significa que havia escuridão sobre a face do terron. O que é o terron? Mares primevos que cobriam a terra. Foi traduzida como profundeza ou abismo. Eram os mares primevos. Eram águas salgadíssimas, águas cheias de perclorato, as mesmas águas que pode ser encontrado em outros planetas. Né? Muito bem. Essa palavra aparece 36 vezes na Bíblia, a palavra terron. Conclusão, um planeta sob a água, numa atmosfera hostil, rocher, não podia abrigar a vida. Uma escuridão, uma atmosfera tóxica e o terron, mares primeiros que cobriam o planeta, explicam por que a Terra era tohu vavohu, inóspita e inabitada. Bereshit começa dizendo que Elohim criou a terra para depois ele trabalhar com os elementos negativos, o rocher e o terron. Tá bom? Então Deus começa a trabalhar com o rocher e com o terron e a vida vai começar a surgir. Gente, isso é científico, muito científico. E isso aumenta a sua fé. Vamos lá. Mas para Deus trabalhar com esse elemento, ele cria o Hu Elohim. O que é o Hu Elohim? O pessoal fala que é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Não. O Hu Elohim aqui
é vento do poderoso, vento de Elohim, o sopro, o vento, o espírito, quer dizer vento. É um agente criador que parava sobre a face das águas. Então, este vento, a criação do vento, é que vai explicar como Deus formou a terra. Vamos ver o que ele fez com o vento. Em resumo, todos os nossos planetas vizinhos eram assim, e são assim: escuridão, primeva, atmosfera tóxica. Havia água, mas não havia a parte seca da terra. Só aí que surgiu os mares. O segredo é entender que a água já existia, mas ela não dava condições para a vida. Provavelmente era super salgada devido às rochas de sais minerais. Então, o poderoso Elohim precisava continuar trabalhando na criação, ou seja, o raquia. Aí que aparece o raquia. O que ele faz com o raquia? Vamos ver? A atmosfera, não é? Da Terra, ele vai determinar os fatores climáticos: a água, vento e luz. Aqui se cria a vida. A água tratada, sem sal. Por que o mar morto não nasce nenhuma bactéria? Excesso de sal. Então não tem vida. A água era assim. Para mim, o mar morto era a água que existia naquela época da criação. Era uma lembrança que Deus deixou. Falou: vou deixar para ver como era, para vocês entenderem o que eu fiz. Para mim, quando eu visito o mar morto, eu falo: ele criou assim. E ele transformou essa água que não nasce vida em água que produz vida. Como? Através do vento, da luz, da evaporação. Então, a evaporação da água foi a separação das águas de baixo com as águas de cima, que a Bíblia fala. Deus estava adaptando a terra para a vida. Olha que interessante, eu tirei da revista Veja, para você entender um pouquinho. A Terra e Marte. Por que eu afirmo que Marte não tem vida? Quem afirma sou eu. A revista Veja acha que tem, mas eu acho que não tem. Por quê? Olha aqui. Eu pus aqui, ó. Eu peguei os elementos bíblicos: atmosfera, temperatura, gravidade, radiação e solo. Deus trabalha com esses elementos. E o que Deus faz? Olha, atmosfera, 21% oxigênio. Em Marte, 0,13%, ou seja, 95% é gás carbônico queimado. Enquanto a nossa atmosfera é 0,04%. Ou seja, se não tem oxigênio, não há vida. Então, Deus trabalhou com o oxigênio. Não é? A temperatura da Terra é de menos 60 a 45 positivo. Em Marte é menos 120 a 20, ou seja, nenhum ser humano conseguia sobreviver ao inverno de 120 graus negativos. Começa por aí. Então Deus trabalhou na temperatura. Gravidade, uma atmosfera ao nível do mar, lá é 0,33, ou seja, 3 vezes menos. Ou seja, se eu fizesse isso aqui, ó, eu subiria 3 vezes mais do que a força que eu pus no pé. Meu sangue não circularia nas minhas veias. Se eu tossisse, eu espirrava sangue. Gente, é bacana entender a ciência, não é? A radiação, 99,9 é o campo magnético, lá é 6,6, ou seja, 10 vezes menos. O solo retém a água, lá retém 10 vezes menos, tá? Então, o que faz essas águas? Deus colocou essas águas e foi baixando as montanhas, e elas foram evaporando, uma parte, e a outra parte ele colocou dos lençóis d'água. E a água, quando é filtrada pelos lençóis, pelas rochas, se torna uma água pura. Mas essa água é de chuva. Não sei se vocês estão entendendo, acho que está muito difícil, né? Deixa eu simplificar um pouco. Lembra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, face da terra? Era tudo água. Toda montanha que você vai daqui para a praia já foi mar. Isso é verdade, isso a ciência prova, já foi mar, estava tudo submerso. Então Deus promove uma temperatura, calor, daí a palavra Eshamayim, água mais calor, evaporação. Essa água evapora, forma as águas de cima, ela cai já doce, como chuva, e essa chuva penetra no solo, produz vida e ela é acumulada em lençóis d'água. Então Deus criou os lençóis d'água como reservatório, por isso há fontes, há cascatas, há cachoeiras. Gente, quando eu vou numa cachoeira, eu vejo uma fonte nascente, eu estou entendendo a criação. Isso não foi ao acaso, isso foi alguém que pensou e trabalhou e fez assim, não é? E aí, mesmo se houvesse água em Marte, não haveria vida, pois não há o raquia. O que é o raquia? Essa atmosfera climática que permite a vida, uma combinação de oxigênio, temperatura, pressão, umidade, etc. Tá certo?
vamos tornar um pouquinho mais espiritual, né? O Espírito pairava, merarefet. O que é isso? É como estava parado Deus olhando, ou seja, presenciando a situação, desejando a vida no planeta Terra, e ao mesmo tempo trabalhando com Roshet e o Terron, que vieram conforme a sua vontade. Aí no versículo 3, agora que eu cheguei no 3, ele fala, Erie or, haja luz. Não foi o sol, porque o sol foi criado no quarto dia. Essa luz é que é a palavra chamada ordem, energia criadora. Erie or, haja luz, haja essa luz que cria, haja o poder da criação. É isso que a gente tem que entender. E o homem foi criado com esse sopro, com esse vento, com esse espírito. Por isso o homem tem a capacidade de criar. O homem pode ser incrédulo, ateu, até pedófilo, cheio de pecado, pornográfico, mas ele cria. Ele tem a capacidade de criar. A cabeça dele cria, mas ele cria do aciar, de uma coisa que já existe. Ele não é como Deus do Beriá, daquilo que não existe. Essa é a diferença. É isso que me faz diferente de um macaco, entendeu? O ambiente terrestre não estava mais disposto do mal, os elementos negativos, que a escuridão, a atmosfera inóspita. Deus, então, trabalha com a escuridão, eliminando o rocher, e trabalhando com a atmosfera inóspita, que é o terron, e aí cria a natureza, para beneficiar a existência do homem. Deus chamou a luz de dia, chamou luz dia e as trevas noite. Ele agora define, ele agora tirou os elementos nocivos, porque antes era só escuridão. Se você for em Marte, não precisa ser cientista, é só escuridão. Não é? É só escuridão. Passou ali, é escuridão, é trevas. Então, houve tarde e manhã, Yom errado. Dia 1, não primeiro dia. Levante a mão para você prestar atenção. Diga, eu estou prestando atenção. Que diz a palavra do versículo 3? Criou Yom errado. Criou um dia. Não falou que é o primeiro. A palavra primeiro dia em hebraico seria Bayon Rishon. Esse seria primeiro dia. Mas ele não falou primeiro dia. Se ele falasse primeiro, vinha o segundo, vinha o terceiro, vinha o quarto. O que significa isso? Que do 1 aqui para frente, para o segundo dia, e ele vai usar a palavra Yom Sheni, segundo, não dia 2, ele fala segundo. Aí ele começa a criação de dia. Então aqui pode ter passado trilhões de anos. Isso explica a ciência. Trilhões de anos pode ter se passado, porque ele cria um dia. Ele não falou que é o primeiro. Um dia. E aí ele só vai definir o dia no segundo, terceiro, quarto, quinto, e no sexto ele cria o homem. Aí ele definiu. No quarto dia ele cria o sol. E a posição da lua. Aí o que ele está fazendo? Criando tarde e manhã, noite e dia. O sol para marcar as estações e a lua para marcar a noite. E o sol marcar o dia. Não é verdade? Estão entendendo? Então vamos lá, para a gente encerrar. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, ele criou os primeiros céus, os astros, aí, o Shammai, não é? E na terra, o primeiro céu que ele cria é a terra. Compôs a terra toda com água, sementes, relvas, animais, finalmente o homem. Então nós vamos ver agora uma técnicazinha de você entender quem você é. Vamos ver a criação agora rapidamente, que eu já falei sobre isso aqui nas vezes passadas. Há princípios de criação, 3 leis. A primeira lei, a palavra sendo dirigida para algo e criando algo. Gente, esse é o que Deus faz, é o Beriá, ele cria pela palavra. Eu não consigo falar, haja um relógio, o relógio aparece. Eu vou ter que construir um relógio, aciar. O homem criou o relógio, mas aciar, ele fez de coisas que já existiam. Mas Deus não precisa de criar coisas daquilo que já existe. Ele fala, haja luz, e houve luz. Ele disse, produz a terra relva. O que ele fez? Terra produz a relva. Então, primeiro ele falou, diga, falar. Como é que a criação acontece? Falar. Por isso que o Mateus prega lá, que ele já tinha a língua falada antes da criação do mundo, já tinha a língua.
Ele ia falar em que língua? Inglês? Espanhol? Ai, a luz! Não, não falou espanhol. Não é? Ele falou em hebraico, ele tinha uma língua para falar. Não é? Então, tudo aquilo que ele falou, o produto gerado pela palavra tem as mesmas características do meio que veio. Por exemplo, terra, produza, planta. O que ele fez? Falou. O que ele mandou? Que tudo que a planta tem, a terra tem, porque a planta veio da terra. Então, se você pegar um pé de alface e levar para o laboratório, você vai achar sódio, magnésio, potássio, você vai achar tudo que a terra tem. Você não vai achar nenhuma substância no pé de alface que não tenha na terra, porque o alface veio da terra. Tem lógica? Tem. Tem ou não tem? Tem. Então diga que tem. E terceira coisa, a coisa criada não pode viver sem o seu criador. Por exemplo, a planta não pode viver sem a terra. Por quê? Porque ela veio da terra. Estão entendendo a criação de Deus? Estão entendendo? Segura aí que você vai entender mais um pouquinho. Vamos dar outros exemplos. Eu dei o exemplo da terra. 1:20, Deus queria cardume, peixes. Ele disse para quem? Para as águas. Águas produzam cardume. O que significa isso? Que você levar um peixe para o laboratório, tudo que o peixe tiver, a água tem. Porque ele veio da água. Ele pode até não gostar da água para viver, mas ele precisa da água. Está entendendo? Essa lei intrínseca de elementos dependentes é importantíssimo você entender nessa manhã. Eu já estou repetindo pela 20ª vez, que você tem que entender. Terra, sai animais domésticos. Aí sai o cachorro. Ah, Rabino, então Deus criou o Yorkshire, criou o pastor alemão. Não, ele criou o cachorro. Ele é o beriá, animais domésticos. Ele criou, porque lá fala que ele criou animais domésticos. E animais selvagens. Ele fala a palavra selvagem, fala a palavra doméstica. Doméstico que vai ser domesticado pelo homem. Evidentemente, vai o aciar. Ele beriou, né, vamos inventar uma palavra aqui, ele beriou, quer dizer, criou dele, do ex nihilo, do nada, mas daí para frente, o cachorro cruza, com orelhudo, nasce a orelha grande, cruza com orelha pequena, nasce a orelha pequenininha, rabo grande, nasce com rabo médio, e aí vai se adaptando, vai se cruzando, não é? E vai se formando. Há uma evolução? Há, mas a partir de uma criação. Quem está entendendo? Ok. Quando Deus quis criar o homem, ele disse para quem? Para a água, para a terra, para quem ele disse? Para quem ele disse? Ele disse para ele mesmo, façamos nós o homem, saia de mim o homem. O que significa isso? Que Deus criou o homem, ou seja, tudo que o homem tem, Deus também tem, porque eu saí dele. Por isso que é natural a ave voar, porque ela nasceu para voar. Ela não sabe viver sem voar. Se ela não sabe voar, ela não é ave. Ela pode ser Chester, outra coisa aí que criaram. Mas, se o peixe, é natural o peixe nadar, porque ele veio da água, ele e a água são um. É natural ele nadar, porque ele foi criado para nadar. Ele não precisa fazer um curso de natação. O peixe não precisa ir para a escola aprender a nadar. Ele já nasce nadando. Agora olha para mim. O homem. Saia de mim o homem. Quem ele é? Quem disse isso? O Criador disse para si mesmo. Ora, se o Criador disse para mim mesmo, qual é a segunda lei? Tudo que o produto tem, veio do Criador. Então, tudo que eu tenho, eu sou semelhante e a imagem dele. Então, é natural. É natural, diga, é natural o homem criar. É natural eu partir da minha mente, imaginar e realizar. Fazer um relógio, fazer um terno, pôr uma gravata. São coisas simples, mas o homem faz um computador,
O homem faz essa imagem que está ali, eu falando e chegando ao redor do mundo em menos de 2, 3 segundos de diferença. Isso é o que sai da cabeça do homem. Por quê? Porque o pai dele, o natural, quem o criou, é o Criador. Entender a diferença do animal selvagem e doméstico? Ele não tem essa conexão com o Criador. Ele saiu da terra. Ele saiu da água ou da terra. Mas Deus queria que esse espírito homem, que ele fala assim, Deus criou o homem e mulher, espírito. E ele queria que esse espírito habitasse aonde? Múltipla escolha. Marte, terra ou na lua? Vai. Terra. Então o que ele vai fazer pela lei que você aprendeu hoje? Ele vai pegar a terra para tirar algo para ser a roupa do homem, que é chamado corpo. O homem é espírito. Mas como para habitar na terra, ele tem que ter uma roupa da terra. Por isso que ele pegou o pó da terra e soprou nele. O que eu sopro? O vento divino, o agente criador. E o homem passou a ser alma vivente. Ele criou o corpo. Ou seja, tudo que essa carcaça tem, por isso que eu sou pó e o pó voltarei. Por isso que nós não cremamos. Por causa disso, desse entendimento sublime que eu vim do Criador. Eu não queimo, eu volto da onde eu vim, do pó da terra. E tudo que eu tenho, você pode pegar o Marcelo aqui, meu sangue, qualquer parte de mim, não é? Depois você pega a faca lá, pode cortar um pedaço meu e levar para o laboratório. Eu te garanto que tudo que o laboratório achar, a terra tem, porque a minha carcaça, o meu corpo veio da terra. Você vai achar potássio, magnésio, cálcio, ferro, lítio, que põe as mulheres em depressão. Está tomando um pouco lítio, aí o médico tem que passar a receita de lítio, né? Que vai ajudar na serotonina, que vai controlar as emoções. As mulheres e os homens bipolares têm problema hormonal. Tudo sai da terra, tudo sai da couve, tudo sai do alimento. Quando esses meninos eram pequenos, eu falava, come, não gosto de jiló. Eu falei, não te perguntei se você gosta ou não gosta, mandei você comer. Deus falou, come. E eu falava assim com meus meninos, Deus por acaso é burro, o que você acha? Se ele é o Criador, pode um Criador ser burro? Se ele criou esse jiló, coma porque tem coisa aí que só o jiló tem. Hoje sabemos que ele combate a acidez. Hoje ele elimina o ambiente ácido do estômago que provoca úlcera, câncer. Ele elimina. Não é? O jiló é amargo. Eu não gosto de amargo. Não perguntei se você gosta. Come o jiló. Tá certo? Estão entendendo? Irmãos, é claro que eu estava ensinando uma criança. Até hoje eu acho que ele não come jiló, mas não sei. Mas o jiló é ruim. É porque você não sabe fazer, dizia o meu pai. Pega um pouquinho de ovo, estrala um ovo, põe uma carninha moída e joga um jiló. Faz uma farofinha de jiló. Ó, você come esse jiló rindo. Você come esse jiló jogando beijos para quem está na mesa. Fica delicioso, fica ou não fica? Agora, eu gosto dele amargo, ele cozido na água, para amargar mesmo, porque eu preciso desse amargo. Tá certo? Para neutralizar certas coisas ácidas. Ô, irmãos, olha para mim, eu estou encerrando. A couve é inteligente. A couve tem uma inteligência. Eu falei isso aqui uma vez, eu já falei isso há 15, 20 anos atrás. Caiu na mão de um doutor. Eu gosto quando essas palavras caem na mão do doutor, porque eu falo por revelação, tentando buscar o entendimento de Deus. Eu falei assim, toda raiz de planta é tão inteligente como um ser humano. Não na capacidade de criar, mas pensa numa couve. A raiz da couve vai na terra e ela começa a gritar, traga para mim potássio, traga para mim agora o sódio, traga para mim magnésio, traga o ferro. Couve é rica em ferro. Está com anemia, glóbulos vermelhos baixos, come couve. A couve substitui um bifim, diz os nutricionistas. Então, a inteligência da raiz, ela vai e busca, e ela metaboliza aqueles elementos, ela cruza aqueles elementos de tal maneira, alimentos minerais e orgânicos, carbono, e faz aquelas ligações e produz aquela couve completa para você comer louvando ao Senhor. Já a raiz da laranja, ela grita lá, terra,
manda para mim os elementos da vitamina C. Tá certo? A raiz tem inteligência. Ela vai metabolizar, como é que ela sabe? Ela tirou da terra, mas a terra não tem vitamina C. A terra tem elementos e a raiz é inteligente que compila, metaboliza e te produz um alimento que tem vitamina C, que é antioxidante, que vai combater a imunidade, como é que chama? Vai te aumentar a imunidade. Não é? Por isso que está gripado, toma vitamina C e cama. Né? Irmãos, vocês estão entendendo a inteligência divina? Gente, a couve não é alface, alface não é jiló, jiló não é tomate. Deus cria tudo isso com raízes inteligentes, para que você possa comer na sua mesa. Agora, você pode não acreditar nisso e falar, eu não quero comer, não quero crer nisso. Tudo bem, você pode pegar um prato de terra no quintal e põe um molho e come. Daria o mesmo efeito. Talvez não tão inteligente como a laranja, porque você ia comer mais um elemento. Então você vai comer uma terra com cálcio, você vai comer mais cálcio. E vai faltar o potássio, vai faltar o magnésio, vai faltar o ferro. Então deixa a planta saber, porque a planta pode estar num ambiente calcário, mas ela vai lá dentro buscar o ferro e põe. Ô, gente, é incrível, diga, é incrível. E agora quer homenagear o macaco com a nona sinfonia de Beethoven. Olha, eu vou te contar. Eu tenho que pôr mais fé nessa bobajada do que realmente crer. Dizia o Sir Hoyle, um inglês cientista, Fred Hoyle, ele dizia o seguinte, que a probabilidade do homem ter vindo do acaso é a mesma do que você ter um depósito de sucata e mandar uma ventania, e aquela ventania catar toda a sucata e formar um Boeing 747. Essa é a probabilidade do homem ter vindo do acaso. Não tem como. Se o cientista estudasse um pouquinho matemática, ele deixaria a doutrina da evolução. Por quê? Porque a lei de Borel fala que tudo que a probabilidade de acontecer algo tem que estar elevado a 1 elevado até 50. Tudo que passar disso é improvável de acontecer. Então, pela matemática, a matemática já explica que não tem jeito de evoluir uma coisa. E aí nasce o homem, Adão, não é? Que saiu do pai com a capacidade de criar, de adorar. E provavelmente Adão, aqui que também você tem que entender uma coisa. Com quantos anos Adão nasceu? Ele não nasceu bebê de 1 mês. Com quantos? Ele nasceu na forma adulta. Então, imagine que Adão nasceu ontem. Pode ser? Ontem. Que dia foi ontem? Dia 13. Adão nasceu ontem, tá bom? Aí você chega lá. É um rapaz, mais ou menos, com a aparência assim do Renan. 23, 24 anos, por aí. Eu acho que a aparência de Adão seria adulto, concorda? Concorda? Porque Deus não ia criar um neném, um menino lá. Eu quero, não gosto, não como, não vou. Já nasce protestante. Então ele criou alguém na fase adulta. Eu acho que criou mais ou menos como o Renance, né? 26 anos, por aí. Aí ele nasceu ontem, tá? Aí você vira, o Adão, parabéns, você chegou à Terra. Quantos anos você tem, Adão? O que ele vai falar? 1 dia. Aí você vai falar, não, Adão, você está errado, você não tem 1 dia. Você tem 26, 25. Põe os dentes para fora aí. Você já está com a dentição completa, você não tem dente de leite, então você deve ter 22, 25. Seus dentes já não estão crescendo mais. Está entendendo? Você pega, então é isto, diga, é isto que os cientistas, desculpa aqui, muitas vezes tapados, precisam entender. Que Deus cria a coisa já num processo. Se você vai olhar para Adão, que tem 1 dia, você vai dar 26 anos para ele. Por isso que os cientistas olham para o mundo e falam, tem trilhões de anos. E tem, qual é o problema? Porque Deus pode ter criado essas montanhas com a cara de trilhões de anos. Quem está entendendo? Se você entender o Adão, você vai entender as rochas, os mares. Não tem conflito da ciência com a religião.
É porque as coisas têm que ser vistas juntas. Quando eu vejo a fé, a religião com a ciência, a minha fé aumenta. Quem está entendendo? Você vai ver agora, Moisés cria, Davi explica. Vamos ver Davi explicando? 104. Bererri nafshi, bendize a minha alma. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo. Está vestido de honra e majestade. O que ele viu nele? O Criador que se escondeu. Deus não, ele é invisível, mas não ausente. É o que Davi está falando. Vamos ver. Tu que te cobres, versículo 2, tu que te cobres de luz, como de um manto, que estende os céus como uma cortina, o Shammai como uma cortina. Ele entendeu a criação, ele está comparando esse Deus com o Criador. Olha o versículo 3. O versículo 2 é o primeiro dia da criação. Haja luz. Está certo? Está vendo? Tu és a luz que cobre, o teu vestido é luz. Essa luz criadora é Or, em hebraico. Olha o versículo 3, ele vai criar o segundo dia, olha. Tu que pões nas águas os vigamentos da tua morada, e que fazes nuvens do teu carro, que anda sobre as asas do vento. Lembra que eu falei que para criar, anular o rocher e o terron, tinha que ter o vento, que era o Hu Elohim? Ele viu aqui. Davi entendeu que o elemento vento foi o elemento que criou as condições climáticas, porque sem um vento não haveria diferença de pressão. Sem diferença de pressão, essa atmosfera seria diferente. Gente, há uma lei ecológica de umidade, temperatura e pressão, que quem é o vento é o agente criador, é o agente que faz isso. Até hoje. O vento é que produz chuvas. A evaporação com o vento é que gera chuva, porque se a nuvem não for esfriada com o vento, não chove. Então o vento tem que pegar uma região de menor pressão, de maior pressão para menor pressão, e vir da onde? Dos polos. O imbecil do cientista acha que isso é o acaso, um polo norte e um polo sul de gelo. Não, porque eu tenho que gerar frio para esses frios virem da maior pressão para menor pressão e bate naquela nuvem cheia de vapor. Quero ver se não chove. Tem lugares aí, nós estamos piorando, hein? E está faltando água. Isso já é o castigo de Deus, o aviso de Deus, porque o homem não respeita os elementos criadores da criação. Os agentes que Deus criou. E o vento é um deles. Não muda o vento que você muda a chuva. Não degela lá embaixo, não, que você passa calor aqui. Não é que está acontecendo? Ainda vai mais. Os oceanos aumentam e vêm os tsunamis. Vêm as inundações. Vocês estão vendo inundação por aí? Gente, você tem que olhar. Davi enxergou isso. Vamos ver o terceiro dia? Versículo 6. Que fazes dos ventos teus mensageiros. Olha aí! O cientista Davi entendeu que o vento é mensageiro, é um agente criador. Olha aqui, tu que fazes dos ventos teus mensageiros, de um fogo abrasador teus ministros. Que é isso? É evaporação. Então o vento com evaporação vai produzir água. Vamos ver se ele fala água aqui. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em algum tempo. Tu cobriste do abismo. Olha aí, ó, as águas pairavam, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o raquia. Olha aí, o abismo como de um vestido. As águas! Olha aqui! Falei que ia sair água aqui, porque eu já estava seguindo o raciocínio dele. Ele é um cientista, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele, escreva, Davi. As águas estavam sobre as montanhas. Não é isso que a Torá diz? E o que eu tenho que fazer? Evaporar essa água para a montanha aparecer. E aparecer a parte seca. E a parte de mares. Davi entendeu. E o crente pentecostal só quer pedir, 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 pedir. Não entende nada, de nada, de nada. Essa é a minha tristeza. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão puseram em fuga, elevaram-se as montanhas, desceram os vales, até o lugar que ele determinaste. Deus determinou, chove até aqui.
entra para baixo, forma os lençóis d'água, agora aparece a parte seca, as águas de cima com as águas de baixo. Fechou a equação. Eu não entendo essa equação, claro que não. Tem coisa que eu falo pela ciência, mas também não entendo tudo. E nem preciso entender. Eu não preciso andar de avião para saber que o avião voa. Eu gosto do Atmani, estou encerrando. O Atmani escreveu, era recém-convertido, comprei o livro dele, ficava lendo o livro dele, nos hotéis, dentro dos aviões. Ele falava assim, imagina que você está num deserto, não tem nada, não tem um ser humano, de repente começa a trovejar, você tem que esconder em algum lugar, e debaixo da árvore não pode, porque vai cair um raio, você vai morrer eletrocutado. Então, como é que eu faço? Aí ele olha para o monte, vê uma casinha, aí ele corre para a casinha para se esconder da tempestade. Quando ele chega na casinha, ele abre a porta, ele vai ver cheiro de fogo, canequinha pendurada no fogão, todas as vasilhas areadas, tudo varridinho, a vassoura, a lixeira. O que ele conclui? Deixa eu sair dessa casa que ela tem dono. Cadê o dono? Ele está ausente daquela casa, mas ele existe. Você viu o fogo, está quente ainda, as panelas estão quentes, tem dono. Deixa eu sair daqui, senão eu vou passar para o ladrão. Assim também é o homem. Se você saísse da terra e voltasse para a terra, você ia falar, tem dono. Está tudo arrumadinho, as cachoeiras funcionando, a chuva, a terra dando frutos. Estão entendendo? Viu como é que os olhos têm que mudar para a gente enxergar Deus? Não falei que a terra é Deus, mas tem dono. Alguém fez, alguém criou. Vamos lá então. Deus esconde as águas nos lençóis, debaixo da terra, para serem nascentes que alimentarem a vegetação, os animais. Quem disse isso? Davi. Fui eu não. Davi entendeu essas águas. Olha aqui, vamos continuar. Eu podia falar o 15 aí, olha lá, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto, o pão que fortalece o coração. Ele vai falando as aves que se aninham. Designou a lua para marcar as estações. O sol sabe a hora do seu ocaso. Ele sabe quando morre. O que é isso? Isso é o quarto dia. Criou o sol. Vocês estão vendo que eu falei o primeiro, segundo, terceiro e quarto? Quer mais ainda? Olha o quinto dia no versículo 25. Olha lá. Eis também um vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Não é isso que Moisés falou? Água produzam seres, cardumes, animais marinhos. Não é verdade? E o sexto dia? Cadê o sexto dia? Está aqui, olha lá. Versículo 20. Faz as trevas, vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então, diga, sai o homem. Ele entendeu tudo. Sai o homem para a sua lida, para o seu trabalho, até a tarde. O que Deus está falando? Homem, trabalhem até de tarde. Ele não falou meio horário, não falou, ele mandou trabalhar à tarde e descansar no sétimo. Trabalha 6, descansa 1, e vai trabalhar até a tarde. Tá certo? Aí ele vai falando, quão multiformes são as tuas obras, todas elas fizeste com sabedoria, a terra está cheia da sua riqueza, tá certo? E aí ele vai falando sobre isso, e no versículo 27 diz assim, todos esperam em ti, que ele dês o sustento a seu tempo. Olha aí, olha a dependência do Criador. Se não vier chuva, não vier vento, acabou. Não tem nada, você vai morrer de fome. E o planeta já está em fome. Né? Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a tua mão e eles se fartam de bens, esconde o teu rosto e ficam perturbados, se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Olha aí, ele entendeu o corpo voltando ao pó, não é verdade? Bom, eu não tenho tempo para falar, mas o título de hoje, Renan, é A Criação e os Profetas.
Moisés, Davi, e agora você vai ler o Salmo 104, ver a criação toda, e para encerrar, eu queria mostrar Isaías. Senhor criou os céus e desenrolou, estendeu a terra e que dela procede. Eu sou o Senhor que te chamei em justiça. Tomei-te pela mão e te guardei e te dei um pacto ao povo, para luz para as nações. Isaías 42, o Senhor criou os céus e desenrolou a terra. O que é isso? A física quântica do processo fractal. Lembra da samambaia? Ele foi desdobrando, é isso aí. É fantástico. Vamos deixar Isaías, vamos passar para Jeremias. Estabeleceu o sol, a lua, os céus, os fundamentos da terra, fazendo uma conexão da sua aliança com a casa de Israel. Irmãos, diga para o seu vizinho, irmão, que coisa perigosa. Deus cria os planetas e astros e coloca isso em analogia com a aliança dele com o povo de Israel. Ai, 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 maldita a igreja, maldito o crente que não ama Israel. Ele está desmerecendo. Quem pode mudar a ordem dos planetas das galáxias? Quem? Quem as criou. E esse Criador estabeleceu um pacto com a casa de Israel. Gente, isso é forte demais. Gente, é forte demais. Não fale mal do judeu. Não fale mal de mim, nem do Rabino Mateus. Não se levante contra mim, porque maldição virá sobre você, mesmo eu não querendo. Porque ai daquele que mexe com o meu ungido. Ai daquele que mexeu com a menina dos meus olhos. Há uma constelação, há uma galáxia estabelecida em cima dessa aliança. Gente, isso é muito perigoso. Deus não brinca. E agora temos que Israel, luz para as nações. Vamos ver o que o profeta Oséias falou? A pregação chama a criação e os profetas. Joel 2,30. Só aquele que criou os céus, o sol, a lua, pode mudar e alterar a ordem estabelecida. Claro. Só ele pode estabelecer. Vamos lá? Amós 4,13. Porque ele forma os montes e cria o vento. Gente, eu estou descobrindo o vento agora, depois de velho. Vento não é para te fazer só evaporar o seu suor. O vento é um agente criador que precisa ser preservado. E quando você destrói a natureza, você destrói as correntes de vento. Porque mexe com a pressão. Da maior para menor. Essa é a lei física. Estão entendendo? Não mexe nos rios, não. Não mexe na... Você está entendendo? Diga isso para o presidente, que ele quer tirar o Amazonas lá. Não pode, não mexa nessas coisas não, que vai ter problemas seríssimos. O que diz Malaquias 2,10? Deus criou o homem. Não é só Moisés que falou, não, os profetas entenderam isso. Para encerrar, Paulo afirma, poder e divindade, vão ficar de pé, são vistos desde a criação do mundo. Vamos repetir Paulo comigo? Repita comigo. Poder e divindade são vistos desde a criação do mundo. Meu irmão, você tem que ver poder e divindade nisso tudo que você está vendo no mundo. Senão você não está adorando a Deus. Adorar a Deus na sua glória e na sua majestade é isso. É vê-lo em tudo. É vê-lo na sua vida, é vê-lo na sua família, é vê-lo nos seus negócios, é vê-lo na sua saúde. E quando alguma coisa vai mal, é porque esse relacionamento com Ele também está mal. Quando nos afogamos em nossas depressões, inseguranças e medos, é porque a face dele está longe e você não está o vendo. Por isso que a bênção arônica, eu gosto dela e eu encerro com ela agora. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Ou seja, que esse Criador dos céus e da terra desça sobre você e manifeste o teu poder. Manifeste aquilo que Ele é. Você veio dele. Você não é uma camisa da C&A. Você não é um objeto das lojas americanas, tudo igual. Você tem uma impressão digital que só Ele colocou. Você tem uma íris nos seus olhos que só você tem. Porque um Deus único não criaria você como cópia. Ninguém é igual a você. Nada.
Nem na sobrancelha. Nada. E o que o homem sabe? Eu falei em íris, falei em impressão digital, mas e o cromossomo? Se você pegar eu e o Mateus e levar para o laboratório, a minha sequência cromonial dos meus alelos são igual ao dele. É fantástico. O código genético é fantástico. Eu posso chegar até Adão. Eu posso saber de onde eu vim. Eu posso saber o meu DNA. E saber de onde vieram os meus ancestrais. Vamos repetir a frase de Paulo? Poder e divindade são vistos desde a criação do mundo. Diga, faça-me, Senhor. Vê o teu poder, a tua divindade, desde a criação do mundo. E Pedro afirma, ele é o fiel Criador. Ele não falha, ele não falha, ele é fiel. Você pode ser infiel, mas ele é fiel. Ele está no trono da tua graça e da misericórdia para te atender às suas necessidades. É o que está escrito em Hebreus 4:10. Ele quer ver você. Ele quer ver você como adorador. E só os sábios podem adorar. E sabedoria é entender essas coisas. Não é entender matemática, física e química. É entender isso. Quando você entende isso, você se torna sábio. Quando você se torna sábio, você se torna adorador. Porque eu adoro daquilo que eu posso. Não preciso ver. Não preciso andar de avião para saber que o avião voa. Mas eu entro nessa mente criadora divina e a minha vida transforma. Eu começo a me ser feliz. Eu começo a ver que essa felicidade não é que tudo me vai bem. Essa felicidade é a capacidade de entender, de adentrar na mente divina e enxergar o planeta que você vive, a família que ele te pôs, a casa que ele te deu, a comida que entra na sua mesa. Isso é sabedoria.